Produção, portas em automático, portão de embarque está no ar. Alexandre Palmeira, Ezequiel Santos, damos as boas-vindas a você que acompanha o nosso canal, que curte o conteúdo e compartilha com os amigos nas redes sociais e nos grupos do WhatsApp. Muito obrigado. Você que acessou o canal pela primeira vez, assiste o episódio aqui até o final. Se você gostar, se você curtir, deixa um like aí, inscreva-se no canal e compartilha com os amigos para dar aquela moral pra gente. Certo, Alexandre? Certíssimo. Vamos que vamos, meu irmão? Opa, Mais um meu irmão. episódio sensacional? Porra, vamos lá. Eu acho que a gente vai levar um tema hoje interessante, que é um olhar para os empresários para o futuro, né? Um olhar que todo mundo deveria estar olhando. Nesse momento que é novembro, caminhando para o final do ano, tem Copa do Mundo no meio, né? Eu acho que é a sua chance hoje, assiste o nosso episódio. Esse rapaz aqui que nós vamos apresentar, não vou dar spoiler, mas assiste o episódio, porque eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, que é empresário ou quer empreender, precisa escutar o que esse moço vai falar. Vamos lá então. Vamos lá. O executivo tem mais de 30 anos de carreira profissional, sendo que 25 anos é dedicado exclusivamente ao segmento de turismo, onde foi CEO, consultor, gestor, conselheiro, coach, certo? E nos últimos 13 anos, ele se dedica à educação corporativa, onde já treinou mais de 25 mil pessoas pelo Brasil afora e outros países também. Tem 350 projetos de consultoria em empresas em andamento, né, que ele executou. E também já, para poder finalizar, treinou mais de 1.200 pessoas na parte de coach e mentoria. Perfeito, é isso aí. Lúcio Oliveira, seja muito bem-vindo, meu amigo. Ô, meu amigo, que prazer, viu, estar com vocês. Falei certinho? Perfeito, perfeito. Você estudou bem, cara. Rapaz, olha, Você a estudou? gente se conhece há um tempão, né, meu amigo? Sim. Que prazer estar aqui. Vocês estão mudando a cara do turismo, estão trazendo todo tipo de gente. Parabéns, não acabem com isso, porque é muito importante. Já veio para ficar, agora o portão de embarque cara. aí. Feliz, cara. Vocês já são um hub de informação do aí, turismo, ó. não é nem só um portão de embarque, O viu? dele é importante. Tem que evoluir, ó. Futuro, é o hub, não é mais portão de embarque. Tá bom? Gostei dessa colocação, cara. Esse É daí muito eu tinha importante escutado, mesmo. nós somos um Não. hub. Ó, É um hub já. Fato. Estamos no caminho certo de produção. somos um hub agora. Muito obrigado pelo convite, Obrigado é uma você, honra senhor. para mim, muito grande. Obrigado. Meu caro, você fica à vontade, dá o seu spoiler aí, como você quiser começar. O assunto é um conteúdo assim, bem importante, né? De pessoas, de processo, gestão financeira, né? Enfim, fica à vontade. Bom, a gente vai falar hoje basicamente sobre um ponto que eu já migro nessa visão há muitos anos, né? A gente está fechando um ciclo, o ano terminou, a gente teve a eleição há poucas semanas, uma semana atrás, e é um ano muito estratégico para a gente olhar para o futuro, né? Então eu já olho nesse prisma há muitos anos, como você falou, são 25 anos só no turismo, e eu amo o turismo, é um negócio que é difícil da gente sair desse negócio chamado turismo, né? Porque tudo que eu vivi na minha vida como profissional, 90% foi o turismo que me deu. Então eu fui com muita honra um profissional de companhia aérea, trabalhei na Varig. Trabalhei na Varig, Sangue Azul. Aí, mais um Varig. Cara, é uma honra. Você viu que o meu amigo Tanabe, vários outros que já vieram aqui. Então eu trabalhei durante anos, eu entrei um menino, saí um profissional lá dentro. Depois eu saí para trabalhar em outros lugares, morei nos Estados Unidos, trabalhei em agência de viagem lá. Legal, Até fui convidado pelo dono da agência para ser sócio de um operador de turismo de pesca que trazia o americano para pescar no Brasil. Foi uma operação muito interessante. Visitei umas 500 agências da Flórida sozinho. Olha, lá, pai. Olha o nicho. Foi na época que acabou o comissionamento lá nos Estados Unidos, 2002, né? Logo depois do 11 de setembro. E aí eu já tinha uma visão do que ia acontecer no Brasil lá, né? Só que é um outro mercado, é um outro mundo, enfim. Claro. E aí eu voltei, ainda me aventurei em outros mercados e tal, tecnologia, entretenimento. Mas aí, quando eu voltei, acabei sendo convidado para ser sócio de uma agência de viagem lá em Recife, que era uma agência de uma pessoa já há muito tempo, a agência tinha muitos anos. E eu entrei, fui entendendo, fui trazendo, né? E a gente cresceu muito e a gente teve uma honra grande de representar a Carlson Wagon Lee, que vocês conhecem. Então, a gente foi da Bahia até o Nordeste durante 5 anos, a Carlson Wagon Lee. A nossa empresa, para vocês terem uma noção, tinha 15 funcionários, vendia 1 milhão por mês. Quer falar o nome? Quer falar o nome? Fontour, Viagem e Turismo. Fontour. Fontour. Fontour, não foi. lembro dela. Exatamente. E aí a gente, éramos em 3 sócios, eu entrei depois, né? Os meus 2 sócios já tinham fundado a empresa. E a gente tinha 1 milhão de faturamento por mês e 15 funcionários. Quando a Wagon Lee entrou, a gente assumiu a carteira da Wagon Lee toda.
assumimos mais ou menos uns 75 funcionários e uma carteira de 7 milhões de reais. A gente fez praticamente o primeiro FII do Nordeste, foi a gente que construiu. Então é uma experiência, eu amo agenciamento de viagem, eu estou nesse negócio faz anos. E aí fiquei lá durante 5 anos e saí para o meu projeto que eu tinha sempre de abrir a consultoria. Então foi quando eu abri a Capacitar, que é a consultoria que eu tenho já há 13 anos. E o que eu tinha na mão na época, eu queria levar como propósito, que até hoje, né? Transferir conhecimento para ajudar as pessoas a crescerem nos seus objetivos aí, principalmente empresariais. E aí peguei o Nordeste ali e fui trabalhando. Trabalhei com onde você trabalhou, com a Trend, foi meu primeiro cliente. Trend Operadora, lá ali no Nordeste. Aí depois peguei as agências de Pernambuco, ali do Rio Grande do Norte. Fui pegando ali Ceará, Bahia, as maiores sempre trabalharam comigo, porque como a minha agência tinha sido muito grande, a gente tinha um expertise muito bom nessa área de FII. Claro. E a gente tinha de gestão e tal, tecnologia, e eu fui dissipando isso aí. Claro. E aí tive uma oportunidade eu já, na minha agência na época, fazia parte de uma rede chamada ITM Viagens, que o Prado deve ter falado aqui, que Prado. Que tá ali o livro dele. É verdade. Grande livro, o livro dele tá ali. Obrigado, Prado. Valeu, irmão. E aí a gente, como tinha sido ITM, eu tinha essa amizade com todo mundo, e aí eu liguei, Prado, tô fazendo isso, ele vem aqui para eu entender o que você está fazendo e tal. E aí, rapidamente, consegui um contrato legal com ele, e aí a gente começou a trabalhei durante 1 ano. E depois, quando a gente tinha montado uma estratégia de 5 anos para frente, simplesmente ele me liga, sei lá, eu acho que era dia 12 de dezembro, fala assim, para de apontar e vem fazer. Aí eu falei, não estou entendendo nada. Vem ser o executivo aqui, diretor executivo da Grupo True House, por 2 anos e tal, e tudo que você escreveu você vai ter que fazer. Aí eu, meu Deus, e agora? Eu vou para lá, vou para cá, vou para lá, vou para cá. Aceitei, vim morar em São Paulo, fiquei... Lembra dessa época? Lembro. E aí eu vim aqui, foi uma honra danada. Eu digo que tenho 2 divisores de água como profissional, né, executivo. O primeiro foi na minha agência, quando a Vagoli entrou, e o segundo foi quando eu vim para a True House. Então, nessa época, ainda como executivo, era diretor-geral, e foi quando vieram os contratos da Expedia, que eles têm, da agência, enfim, as coisas grandes que eles tiveram. E aquilo abriu uma cabeça gigante, né? Então, depois de 2 anos, era o nosso acordo, eu deixei a transição pronta, e aí continuei como conselheiro, consultor, até hoje a gente trabalha junto, depois de 12 anos já. E aí, como eu estava em São Paulo, aí comecei a trabalhar em outras agências também, sendo sempre indicado. Aí foram muitas agências, Copastur, foi Contic, foi Jetstream, foi Casablanca, foram muitas agências de viagem. E eu tive sempre uma parceria gigante das associações, da ABAV, São Paulo, a Viesp, todos. Eu agradeço a todo mundo que me ajudou, eu sempre tive um foco muito grande no agenciamento. Trabalhei também com hotelaria aqui em São Paulo. Enfim, uma carreira pautada nessa área de turismo e depois dessa parte de educação corporativa. É uma coisa que me fascina até hoje. Hoje eu tenho outros segmentos de trabalho, né, também. A gente está trabalhando com um processo também mais online, coisas mais com escala, né? Tive uma sociedade nos últimos 3 anos com a Gisela Maranhão, que aí hoje ela é executiva do grupo Tastu, que foi um dos nossos clientes, né? A Tastu era nosso cliente, a gente ajuda eles a comprarem a Jetstream e ela ficou como executiva lá e está feliz. Feliz da vida. Ficou todo mundo feliz. Que bom. Né? Então foi muito bom. Então é uma carreira, amigo, que eu gosto muito. Trabalhei com hotelaria também, enfim, estou sempre nessa área de educação e treinamento. E foram muitas pessoas treinadas de várias. Teve uma empresa só, um dos clientes que a gente tem há 7 anos, eu já treinei umas 2.500 pessoas de um único cliente, de uma única agência de viagem, tá? Então, eu falo sempre que esse mercado do turismo, para quem não entende ele, acha que ele é uma coisa... Simples, né? Simples. Fácil de lidar. É uma super indústria, né? E quando você tem os canais de distribuição, que é o que eu mais gosto de trabalhar, que são as agências, eu sempre falo, uma agência corporativa, uma agência de eventos, é uma mini multinacional, atendendo uma multinacional. Só que não tem a remuneração de uma multinacional. E o risco 2 vezes maior do que uma multinacional. Então, sim, a galera tem que ser muito craque para fazer o negócio, né? Então, esse é um ponto que me admira. Vai dar pau aqui, né? Vai dar bastante. Vai dar bastante pau. Estou aqui. Cara, vamos lá. É interessante que você já passou por vários segmentos do trading, na verdade. Né? Muito. Olhar de companhia aérea, um olhar de consultor, um olhar de agenciador. Sim. Né? De comercial também, na parte corporativa que muito, envolve sempre. uma agência.
Então você fala com propriedade das suas, né, da Sim, sua sim. experiência como um Sim, todo, sim. né? E conhece a dor do profissional Sim. do outro lado da mesa, Sim, né? com certeza. Você sabe bem a dor Com do cara. certeza. E como trabalhei também com a cadeia produtora, então, companhia aérea, hotelaria, do ponto de vista aí também de consultoria e como empregado, você também consegue enxergar os porquês, né? Uma época eu me lembro que eu trabalhei durante um tempo como conselheiro de canal de venda para uma das redes bem grandes, aí, Atlântica, e a gente falava, cara, vocês têm que entender diferente o teu canal de venda. Então a gente tinha aí umas relações, né, para explicar um pouquinho sobre como é que funcionava esse processo, porque ainda é muito confuso. Concordo. Depois de 50 anos de negócio no Brasil, ainda tem muita confusão nisso, entendeu? As dúvidas sobre para onde eu vou, por que eu vou, o que é mais barato, o que é mais fácil, né? Eu vejo que muito do processo do turismo é aquela tentativa e acerto, né? Muitas vezes você vê vários grupos hoje crescendo. Sim. E a gente fica olhando, cara, torcendo para que tudo dê certo, mas entendendo que se algumas coisas profundas de base não forem estruturadas, o negócio pode ter complicado. Sim. Como aconteceu, né? Como aconteceu. Como aconteceu. Exatamente. Eu tenho agora, a gente tá com alguns produtos próprios, assim, como um treinamento que é específico em finanças, né? E a abordagem é exatamente isso. Como o risco, por exemplo, para uma agência grande, pequena, média, ele é tão grande que a pessoa às vezes nem percebe. Eu chamo até do inimigo invisível, que é o risco, né, das finanças. E aí o cara fala assim, pô, Lúcio, mas o meu financeiro é muito bom. O problema não está no financeiro. O problema das finanças de uma agência é 95% de como ele faz negócio. É como ele opera, como ele vende, como ele entrega, como o dono da empresa se porta com dinheiro. Não tem nada a ver com financeiro. Uma vez eu fui contratado para uma super agência, que hoje é uma das maiores agências do Brasil, e eles me falaram assim, a gente está com um problema. E aí, a primeira reunião, qual é o problema? É no meu departamento financeiro. Eu falei, peraí, me dá uma semana. Aí, falou, seu financeiro não tem problema nenhum, ele é muito bom. O problema é todo o As resto. pessoas são qualificadas. Todo o resto... A dor não está aqui, a dor Eu tá falo em que o outro financeiro é o parceiro traído do negócio. Paga aqui, mas o cliente precisava, não, mas eu negociei assim, senão eu ia perder a conta. Não, mas era uma conta muito importante. Mas o preço eu não ganho agora, mas eu ganho depois. E aí vai. E você está correndo risco, São né? as concessões. E dinheiro não leva recado, né, irmão? Quando ele para e você tem que resolver. Então, foram muitas experiências. Eu sou muito grato, assim, a Deus por ter trabalhado nessa área. É o que eu amo fazer, o meu propósito é esse aqui mesmo. Então, Cara, vai se concentrar aqui, porque o tema dele é muito Putz, vasto. velho, vambora. Tem que ir para uma linha específica aí, Senão porque tem que fazer uns 3 podcasts com ele. Senão fica louco. Quer começar? Fica à vontade, cara. Vai embora você. ó, Você já... vai. Bom, como é que começou a consultoria na sua vida, né? Tá. Vamos focar na consultoria. Tá. Qual foi o momento que você entendeu que, pô, esse aqui é o caminho, eu posso agregar valor pela minha experiência, pelo meu know-how? Como é que aconteceu isso na sua vida? Como eu sempre gostei, meu amigo, você conhece um pouco da minha vida, dessa transparência, eu vou dizer exatamente o que aconteceu, tá certo? Estava eu lá na minha agência, de certa forma a gente estava crescendo, e aí eu tive uma situação complicada na época no meu relacionamento, e a gente acabou separando, e isso levou também um problema financeiro gigante, e aí eu não tive muita opção não, né? Tive que sair da agência, foi o primeiro grande problema que eu tive financeiro, foi a Fontus. Mas que ano foi isso? Só para ter Isso foi 2008, né? 2008 era um momento bom ainda. Era um momento bom. Muito Não, bom. a agência estava bem e eu que estava mal. E aí eu tive que sair da agência, porque, pô, sacanagem com o meu sócio, né? Tive que sair do negócio. Falei, cara, eu vou sair porque eu não estava nem bem de cabeça nem bem de grana. Falei, cara, eu não tenho muitas opções. E aí eu aprendi, eu falo muito que tem que saber trafegar no caminho entre sucesso e insucesso. Então, naquela época eu estava começando uma porta confusa de insucesso, né? E eu falei, eu não tenho muitas saídas, então eu vou entrar na consultoria. Primeiro eu já gostava muito do modelo, porque eu sempre fui estudando essa parte, sempre gostei nas empresas que eu trabalhava e na minha, na época, eu sempre fui aquele cara que levava a base, a estrutura, planejamento estratégico, sempre me preparava muito. Você gosta de números, né? Gosto de números e de estratégias. Eu amo estratégia, metodologia, enfim. Gosto dessa parte de gestão, governança. E aí, na época, esse problema me levou, até por uma questão de não ter muitas opções, já saí, bom, você tem o que na vida? Eu tenho tempo e conhecimento. E esses dois caras nunca me faltaram. Então, quem tem tempo e conhecimento não morre de fome e se refaz na vida. Foi o que aconteceu comigo. Né? Então, aí eu fui vender tempo e conhecimento. Com certeza. E, cara, eu falei com o meu sócio na época, falou, galera, eu vou ter que fazer isso e tal, não tem como fazer, não tem no compete, não tem isso, porque senão vocês vão ter que me ajudar. Deve.
Eu acho que quando você decidiu tomar essa decisão de ir para a consultoria, isso era muito raro no turismo, assim, no nosso mercado de agências de porte Era muito pequeno, raro, muito. médio, até grande mesmo. É. Né? É muito raro. Era. Como é mostrar valor, né, cara? Sim, demais. Então, boa. E aí, como é que eu ia mostrar valor? Então, eu montei, como sempre, né? Até hoje o pessoal fala, meu Deus, você sempre vive olhando para o futuro. Se eu vejo aqui, cheguei aqui, portão de embarque vai virar o hub de embarque. É um negócio para frente, sempre foi assim. Então, eu comecei a consultoria por essa necessidade e o negócio virou um negócio que há 13 anos eu vivo dele, sou muito feliz, fiz muitas coisas. Mas lá na época eu falei, cara, como é que eu vou montar isso? Então, eu comecei a construir o processo, construí logo um planejamento, aí fiz nas matrizes, né? O que eu quero para esse negócio? Aí eu usei métodos que eu uso para clientes até hoje, 5P, quem são meus públicos-alvo, quem são os meus produtos, o meu preço, qual é a praça que eu vou vender, como é que eu vou promover isso, e fui montando para o meu negócio. E aí peguei alguns clientes e fui trabalhando. Onde eu conheço muito é a agência. Aí eu mapeei todas as grandes agências, que eu já conhecia, que eram os nossos concorrentes na época, e eu fui trabalhar para eles, olha, eu estou aqui para ajudar vocês a crescerem e tal. E como eu tinha uma referência muito grande, aí as pessoas começaram a contratar. Primeiro, eu vendi 2 produtos na época, consultoria e treinamento, então eu entrei muito rápido, muito rápido. E isso foi uma grande sacada e também uma grande retomada financeira e de motivação, enfim, de autoconhecimento. Então, foi assim que começou. E aí eu fui crescendo porque também naquela época, como o Ezequiel bem falou, em 2009... foi que eu montei a empresa, não existiam consultores. Aqui tinha uma pessoa que fazia, o grande Júlio, que já esteve aqui, se não me engano, né? Foi um cara que me ajudou muito, eu só agradeço a ele. O cara que me deu a oportunidade, Júlio Verna, me deu muita oportunidade, eu vinha para cá fazer uns trabalhos Júlio com na área, ele. hein? O Júlio Verna na área. Tem todas. Grande Abraço, amigo, grande amigo. E aí me deu a oportunidade, quando eu falei, cara, quero fazer um treinamento em São Paulo, tal, me abrir o espaço, aquela coisa toda, enfim. Mas no Nordeste a gente já tinha dominado porque não tinha concorrência. As consultorias locais grandes não entendiam o turismo. Como até hoje, né? Sim. Principalmente não entendiam o agenciamento, menos ainda. Então, eu comecei a trabalhar muito rápido, fui pegando coisas e aí foi um negócio que me transportou para muitos estados. Tanto que eu trabalhei com turismo, com consultoria, com treinamento, praticamente acho que 1 ou 2 estados no Brasil eu não fui. Eu fui instrutor da ABAV, do Cabave, fui para o Acre, fui para Amapá, fui para, cara, muito tudo. Realmente eu rodei muito. Legal. Cara, eu diria que sou um homem rodado. Experiente. Continuando então, já que estamos falando de eu acredito que nós podemos falar isso. Estamos num pós-pandemia. Exatamente. Né? Já deixamos essa fase tão complicada. Caótica, né? Caótica para trás, onde as agências sofreram muito. Nesses últimos 2 anos. Estamos terminando aí o 2º ano, ou seja, 22, e apontando aí para 2023. Né? Como é que você vê hoje a questão das agências se preparando, ou dizer assim, o que eu devo fazer hoje, me preparar para o ano que está vindo, ou seja, política nova, fim de pandemia, um novo cenário se abrindo aí, né? Muito bom. O que o empresário pode fazer aí para o ano que vem alcançar realmente aí bons resultados? Bom, eu vou começar falando assim, a pandemia não é mais novidade, mas quero colocar um ponto importante, né? Quando a pandemia começou, a gente estava construtivamente falando, cheio de contrato, e aí tudo caiu e tal. Isso. E eu me lembro muito que o turismo foi uma das coisas que me ajudou, não só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista de se manter ali motivado. Até o Prado, mais uma vez, falar dele, ele me convidou, ligou, falou, o Prado e o Aldinho, né? Da Agastu me ligou e falou, cara, você vai precisar ajudar a gente a montar o projeto Supera Turismo. Aí eu fui um dos conselheiros dele lá. E a gente, foi uma época maravilhosa, pô. A gente falava toda quarta-feira, foi fantástico. Legal. E isso ajudou também a entender um pouco mais sobre a profundidade do que a gente estava vivendo, né? Isso. Porque a gente achava que era uma gripezinha e tal. Passar rápido. Todos achavam. Então, quando a gente começou a ter algumas situações ali, aconteceu tudo o que aconteceu. Então, hoje, o que eu vejo? Eu vejo que a gente está passando por um ano novo, vindo de um modelo que está crescendo, e a gente tem sempre uma situação, eu falo isso muito em consultoria, quando a gente começa a crescer, é quando a agência tem um bom problema. Só que esse bom problema pode virar um problema complicado. A maioria das empresas, ela não quebra, não fecha a operação quando ela está, assim, aquelas quebradas pesadas são quando ela cresce. Todas elas estavam em pleno voo, os nomes que a gente vê, né, que fecharam, estavam em pleno voo e aí de repente sumiram, né?
Quando você está bem pequeno, você consegue se resolver, você consegue ali, divide um pão e tal, e vai, é menos um, e vamos lá, e não come caviar, come bolacha, e vai resolvendo. Vai resolvendo. Quando você está muito grande, você tem uma situação que lhe complica muito, é a falta de uma visão estruturada, de uma visão processual, de um bom planejamento. Então, o que eu vejo para o futuro das agências? Primeiro, entendendo que o empreendedor, eu falo muito isso, eu tenho um projeto que chama-se o empresário, né? Essa é a jornada dos 3E, dos 3E. Então, o especialista, aquele cara que era um consultor ou que era, né, um especialista em turismo, gostava de viajar, ele virou um empreendedor e ele começou a correr risco. Para ele continuar e ter longevidade, ele tem que ser um empresário. Então, ele não pode. Tem muita gente que chega aqui, roda 20 anos aqui, depois volta como especialista aqui quebrado. Então, eu vejo muita gente no turismo que vai precisar se desenvolver como empresário. Qual é a diferença desse ponto? O empreendedor é aquele cara que ainda está na operação, correndo muito risco, alavancando o negócio, mas ele não se tornou empresário. O empresário é o cara que olha de drone, administrando o negócio e olhando... Mas não é realidade no nosso segmento isso. Tem muita empresa que já está... Isso aí que eu falo, né? Depois da escadinha. Depois onde o cara está. Então. Você vê uma coisa assim, falando de números, né? Eu vejo números muitas vezes. O turismo, ele principalmente do agenciamento, a gente está focado nisso. Ele tem hoje no cadastro 29 mil e poucos CNPJs de agenciamento de viagens ativos. Se você for pegar o seguinte, 1.000 são aquelas empresas que têm uma estrutura com 10, 20, 30, acima de 30 pessoas, né? 1.000 só. Quase 20 e poucas mil, 28 mil são aqueles, mais um personal travel, que não tem problema nenhum. Isso é um modelo dos Estados Unidos que deu certo no Brasil e vai crescer muito, vai crescer muito. Eu já fiz muito trabalho para isso, trabalhei com, por exemplo, o Nave, trabalhei com muita gente, com a Inês e tal. E esse é um projeto que vai continuar, tem mercado para todo mundo. Então, cerca de 1.000 empresas estão rodando ali aquela corrida dos ratos para poder se manter. Então, o que eu vejo... Como é que é a corrida dos ratos? A corrida dos ratos. Sabe aquele ratinho que está correndo? É normal isso, é importante, não tem nada de que seja, errado, não tem modelo errado. Eu falo sempre, a estratégia certa é aquela que você não tem estratégia perfeita e não perfeita, tem aquela que dá certo e que dá errado. Então eu sou um especialista em planejamento, mas eu sempre falei o seguinte, que você hoje em dia tem que planejar 20% e executar 80%. O sucesso é de quem executa bem feito, e aí é que a gente separa o joio do trigo, entendeu? Quem executa bem tem longevidade. Então, a primeira coisa que eu vejo para o ano que vem é o empresário. Ele tem que primeiro olhar para ele. Sim. Se ele não desenvolver novas competências, ele não vai conseguir chegar. Porque hoje esse cara está primeiro com o primeiro problema. O primeiro problema do turismo hoje chama-se mão de obra. Recursos humanos. Se achava que depois da pandemia todo mundo ia voltar, esperar lá. Não, eu quero voltar. A galera foi empreender em outras coisas, foi trabalhar em outras coisas, outras áreas e tal. Isso não aconteceu. Você deve ter vivido lá, isso, né, Alexandre? Eu acho que não tem uma semana que a gente não toca nesse assunto aqui. Verdade. Não então, tem uma semana. Todos os segmentos. E outra coisa, aí você fala assim, não, aí eu vou trazer gente, conseguir captar. E aí vem geralmente gente nova que precisa ser treinada, ser liderada. Para mim, o maior desafio de uma empresa é a liderança. Eu falo sempre o seguinte, que a liderança é como se fosse um sanduíche, né? O pão de cima é a diretoria, o pão de baixo é a operação e o recheio é a liderança. Se o recheio estiver gostoso, eu como 2 sanduíches. Se ele estiver cheirando mal, eu mordo e deixo fora. Se estiver podre, eu não quero. Então, se o recheio não estiver bom, ninguém fica. Mas liderar também é um negócio complexo, como você falou. Então, assim, tem líder de guerra, tem líder de paz. Então, é verdade, cara. Verdade. Mas é o que eu voltando. Então, o empreendedor, o empresário precisa primeiro saber liderar. Saber autoliderar e liderar pessoas. Segundo, ele precisa entender como os negócios funcionam. Então, como é que eu desenvolvo pessoas, como é que eu engajo pessoas. Terceiro, ele tem que entender que a tecnologia ela é importante, mas ela vai ser sempre o meio. Sim. Eu não acredito que ela vai ser sempre o fim. Por mais que a gente tenha hoje, claro, né, muita coisa. Então, dizer o que com isso? A gente tem que entender, eu falo sempre assim, eu estou escrevendo um livro que chama-se Quanto mais tecnológicos, mais psicológicos teremos que ser. Porque a tecnologia ela vai apoiar a expansão, mas é a pessoa que vai tomar a decisão. Será que eu entendi que quer dizer que o agente de viagem ele é fundamental nesse processo? É isso? 100%. Eu acho que hoje o agente de viagem cresceu muito. O agente de viagem hoje, eu posso falar para vocês, cresceu muito depois da pandemia, mas aquele agente de viagem que é um agente de solução. Não é só o que opera a viagem. Não existe mais espaço para o agente que opera a viagem. O cliente faz isso mais rápido. Sim. E mais barato. Agora, o cliente, desde aquele individual, o de grupo que vai no lazer, e principalmente o corporativo de eventos, esse cara, quando ele vira um agente de solução, que enxerga o que o cliente precisa, ele é fundamental. E o cliente na pandemia sofreu quando ele não tinha um agenciamento.
Muito. né? Aquele modelo. Boa, boa. E ele precisa de um cara preparado. Então, o empreendedor tem que se preparar. Precisou e precisa. E hoje ele está enxergando isso. Principalmente lá atrás, naquele período, onde muitos cancelamentos, muitas companhias, né, cancelando voo, problema de reembolso, problema de remarcação. Sim, sim. É onde que muitas pessoas fizeram a parte digital, ou seja, compra da internet. Não preciso da agência, vai na internet. Ali ele sentiu muita falta. Com certeza, tem outra coisa que eu vejo muito, que eu tenho falado muito. O novo, né, modelo de agenciamento de viagem, ele tem que ser multicanal. Na verdade, ele tem que ser omnichannel, ou seja, não tem padrão, não, pelo contrário, o cliente vai comprar como ele quiser e o cliente vai se comunicar como ele quiser. Certo. Uma agência pode ter, por exemplo, as grandes agências que eu tive a honra de atender, a maioria delas hoje tem um trabalho de omnichannel. Então, o cara tem, vou falar uma salada de letrinha, tá aqui. O cara tem a TMC, que é Travel Management Company, o cara tem a Lota Leisure OTA, que é uma agência online de lazer, o cara tem a Bota Business OTA, o cara tem uma série de coisas. Então, assim, isso é importante. O cara tem uma empresa de eventos, o cara tem de incentivo. Ele tem os vários canais para poder desenvolver o seu negócio. Ele vai atender vários clientes de várias formas diferentes. Da mesma forma, o cara de lazer, ele precisa ter ali aquele vários modelos. O cliente fala pelo WhatsApp, o cliente fala pelo canal tal. O grande problema é a gente continuar atendendo pessoas diferentes no modelo antigo. Então, isso... Pessoas diferentes no modelo antigo. Não faz sentido, né? Não tem como. Hoje a gente está entrando com um novo tipo de consumidor. Por exemplo, a minha geração é geração X. E eu era aquele cara que... eu falo que a geração X é aquela geração do 5C. Casamento, criança, carro, casa, né? Aquela coisa. A geração Y hoje é a geração do 1C, celular. E a Z. Então, essa galera... mobilidade, né? Mobilidade. Então, o agente de viagem não dá mais para ser aquele mesmo cara, entendeu? Até o empresário tem que entender o novo colaborador, que é totalmente diferente, valoriza outras coisas. Você pega hoje um consultor sênior de uma agência, ele ainda é um cara que trabalha no modelo antigo, que é aquele cara que tem um trabalho forte e tal. Você deve ter isso, Alexandre. O cara novo hoje, ele está passando uma chuva, e como é que eu retenho esse cara? O antigo, um cara mais experiente, ele aceita um líder mais firme, um líder mais tal, mas esse novo ele quer desafiar, ele quer ser desafiado, não quer ser cobrado. Então, fechando essa pergunta que você falou, que eu não gosto de fugir de pergunta, fechando assim, para o futuro, primeiro o empresário tem que entender quem é esse novo cliente, quem é esse novo colaborador, e como eu me relaciono com dinheiro, com tecnologia, com processo, com gestão, com governança, entendeu? Porque se ele não conseguir entender isso, hoje o agenciamento de viagem, seja para o cara que é personal travel, o cara que tem 1.000 colaboradores, ele é um negócio. Como sempre foi, mas a cada dia vai precisar mais ser assim. E eu vejo muito isso. Então, hoje o agente de viagem, para mim, ele está cada vez mais importante. Uma coisa que eu queria colocar, não sei se vocês vão perguntar, mas para não esquecer, a gente tinha um passado, até na própria pandemia, que eu não estou dizendo que foi certo ou errado, a produção, a ponta, né, a hotelaria, a companhia aérea, até por uma questão de salvaguarda, né, para não morrer, ele teve que ir para cima dos clientes na ponta. Sim. E hoje ele está entendendo que, peraí, calma, a gente precisa do agenciamento. Eu posso falar para vocês que os últimos números que eu vi, olhando todas as associações no Brasil e fora, mas o Brasil ainda tem de cada 10 bilhetes, cada 10 hotéis que se vende, não foge muito, 7 são pelo agenciamento, seja por uma OTA, seja por uma seja por uma TMC. Okay. OTA é uma empresa de agenciamento. Eu trabalhei no projeto da Expedia, cara, é uma super agência mundial. Expedia e Priceline, que é a Booking, tem 70% do mercado mundial. E você fala assim, e aí? Então. Não adianta querer distribuir sem um agenciamento, porque senão vai ter que bancar faturamento. Quem quer bancar faturamento? Quem quer bancar um valor que o cliente paga variável em vez de um fixo? Não tem. Então, assim, o agenciamento é estratégico. Mas ele precisa ter a postura para mostrar sobre isso. Porque às vezes eu vejo que é o próprio agenciamento que não tem a postura para mostrar disso. Ficou claro. Agora vamos lá. Para poder esclarecer um pouco mais, seguir um pouco mais. Quais são os gargalos principais que você entende que o empresário tem que olhar no planejamento para o futuro próximo aí, o ano que vem? Ano que vem. Isso. Em relação à venda e resultado, receita. Boa. Bom, o que eu vi, né, logo agora, né? Então a gente tinha aí uma galera vendendo
milhões em 2019, vendendo centenas, 20, já voltando nos milhares em 2021 e agora está nos milhões de novo. Só que ele tem 2 problemas. Primeiro, gente, mão de obra. Esse cara está operando, é o primeiro gargalo, gente. Aquela galera qualificada, compromissada, com outro nível de engajamento, não está igual, certo? Com certeza. Um dos indicadores mais importantes de uma empresa, não é só do turismo, que é o turnover, ou seja, a troca de pessoas, está mudando muito rápido. Antigamente tinha agências que tinham as pessoas que esse indicador era muito pequeno, hoje em dia ele é muito grande, as pessoas não estão parando. É a nova geração que troca muito. Sim. Então, primeiro é gente. Porque se ele não tiver gente engajada, gente qualificada, gente motivada, ele não vai conseguir atender, seja qual for o cliente. Então, sem gente, não atende cliente. Ponto. Primeiro gargalo. E esse cara precisa se preparar para a gente, porque ele não está preparado. A gente está vendo muitas faixas novas, ESG e blá, blá, blá. A gente não... Então, ele tem que estar preparado de coração, liderar pelo exemplo, não só porque tem uma galera falando que é bonito, né, e é legal ser ESG. Não, ele tem que ser ESG porque vale a pena. É feito ISO na época. A minha agência, na época, foi a primeira agência ISO do Nordeste, porque a gente acreditou que valia a pena e realmente valia. A gente melhorou em processo, enfim. Hoje eu vejo muita gente ainda com o status e o marketing do negócio. Então, gente, é o primeiro gargalo. O segundo gargalo, finanças. Cara, é impressionante como esse gargalo, ele é... Eu não vou dizer que é desprezado, porque ele não tem como ser desprezado, porque ele grita. Sim. E grita vale grande. Qualquer nível de agência. Qualquer nível. Ele grita grande, tá? Finanças. Então, se você é uma agência grande, trabalha com corporativo eventos, você tem um negócio chamado desencaixe, que é o inimigo invisível. É aquele negócio que você paga primeiro o fornecedor e recebe depois do cliente. Isso tem um desencaixe de 15 a 60 dias. Se você está dando crédito em 5 milhões, você vai ter que ter 5 milhões. No caixa. E a venda vai crescendo e o desencaixe vai aumentando. E, exatamente, é um bolo que vem que você não percebe. Então, se você não tiver uma gestão sobre as suas finanças, ela vai lhe engolir, com certeza. E eu vejo muita agência pequena, grande e média, lazer, qualquer coisa, não responsabilizando a sua gestão, não responsabilizando a sua competência em cima das finanças. E quebra. Porque não tem... Eu falo o seguinte, ó, uma empresa, uma agência, todas as agências que fecharam, tiveram o fluxo de caixa sepultando a agência, mas elas já morreram uns 3 anos antes, sem visão, sem gestão. Por exemplo, não tem gestão de fluxo de caixa, não tem capital de giro, não tem capital de segurança, não faz política de crédito. O capital de segurança seria uma canseira. Uma segurança seria o seguinte, ó, cara, eu tenho aqui, ó, se eu dou crédito de 1 milhão, eu tenho que ter pelo menos 800 mil. Pô, Lúcio, mas isso é difícil, então não vira um banco se você não é um banco. Não aguenta, não faça. Mas aí eu pergunto o seguinte, a pergunta que eu até faço, Alexandre, para o mercado e faço para mim, quando eu sou radical assim, falando que não faça, né? Tem como crescer nesse mercado sem dar crédito? Não tem. Sem risco não tem negócio. Então, o que eu peço é o seguinte, ok, não tem como fugir do risco, mas como é que eu posso mitigar? Porque zerar não tem. Um risco calculado. Calculado. Então, eu falo assim, as agências corporativas, elas têm um risco de um jeito, que é exatamente essa dar crédito e ineficiência. As agências de lazer têm outro tipo de problema, que é, não tem uma boa precificação, trabalha um grupo sem entender o que é um grupo, e aí quando você fecha o olho que você abre, meu Deus, eu vendi 5 milhões e quebrei a minha agência. É fácil. Contador que não sabe o que é agência de viagem fala para pagar o imposto pelo pé da nota. O cara divide em 24 vezes para o cliente e antecipa no primeiro pagamento dele. E não cobrou os 15%. Olha que aula. Não cobrou os 15% da taxa de antecipação. Aí ele faz a margem do negócio em 10%. Quebrou, irmão. Acabou. É uma questão de tempo. Aí chega lá em julho, para uma viagem de agosto, ele não tem gás para fazer uma transferência. Aí pede ele emprestado à família e transfere na vida pessoal para alguém pagar 33% de imposto no pé da nota. Aí ele transfere 100 mil, o cara fala, só chegou 66. Então. Pronto, aí o passageiro fica lá no pé, não vai, enfim. Então, finanças. Aí, nesse buraco aí. Você já viu muita gente acontecer isso. Das finanças. Fala um pouquinho para mim do FII, porque o FII tem muito a ver com esse... Total. Então, pronto. Então, o terceiro gargalo na minha visão, vamos dizer, é a precificação. Sim. Cara, precificar é uma arte. Com certeza. E aí eu vejo as pessoas não tendo cuidado que um artista, né, que um pintor tem, não estuda, não se prepara, não tem concentração. Faz. Eu faço FII, quem me ensinou a fazer FII foram 2 pessoas, Júlio Verna
e foi a Edivane, que é uma das maiores gestoras financeiras da Wagon Lee. Esse ponto é importante, você olha para a câmera lá. Então, quem me ensinou aí a fazer FII foi meu amigo Júlio Verna e a Edivane, que era, na época, gestora da Wagon Lee. Ela me falava assim, Lúcio, isso aqui é uma arte. Lógico, Você precisa entender como eu formo meu preço. Primeiro, as pessoas poucas sabem formar o preço. Segunda, elas não sabem como organizar o processo de gestão desse preço. Se ele fala assim, por exemplo, Alexandre, vai fazer uma conta. Isso. Ele fala assim, a empresa me pede para ter 2 consultores lá, 100% fixo. Você cobra o consultor fixo. Aí você fala assim, não, mas aí eu preciso ratear o cara, mas eu preciso fazer isso aqui. Então, se você faz um preço mal feito e não faz aquilo que você se programou, provavelmente o seu preço vai lhe machucar. Só que a precificação é um problema de finanças que você vai convivendo com ela, né? Quando você desencaixa, quando você dá um crédito, o cliente não paga, né, de inadimplência, você quebra. É o coração que para. Quando você tem a precificação, é como se fosse uma doença igual a diabetes. Você vai devagarinho ali, né? Eu vou convivendo. Aí delapidou o patrimônio e tal. Então, fazer o preço, cara, é uma estratégia gigante. E tem um negócio chamado... O preço quem paga é o cliente. Tem um negócio chamado benchmark. Aí você tem um benchmark de preço em cima de gente que nem sabe, você nem sabe quem é. E você nem sabe por que está ali. E aí você fala assim, o FII, né, por exemplo, numa empresa corporativa está menos de 2 dígitos. Por que você tem que entrar nessa briga? Porque se eu não tiver isso, eu não tenho mercado. Boa. Será? Boa. Será? E aí você fala assim, faz um planejamento de viabilidade financeira com esse FII. Você vai para onde daqui a 5 anos? Cara, você vai talvez para o cemitério. Então, não é melhor pegar uma conta menor e devagarinho segmentar o negócio, né? Trazer e tal. Era para você tomar um remédio de 50 miligramas, você está tomando de 25. Exatamente. Você só tá postergando o negócio. E aí, Ezequiel, terminando a pergunta que eu não fui, já disse a você, então, pessoas, finanças, precificação. E lógico, né? Um olhar para a relação com o cliente. Por que não tecnologia, Lúcio? Veja, a tecnologia no turismo, eu não tenho dúvida. É exatamente isso. Eu diria o seguinte, a tecnologia que eu compro hoje, amanhã o meu concorrente cobra. A tecnologia, para mim, ela é uma base. Sim. Ela não é um diferencial competitivo. Ou seja, se você não tem, você está fora. Então, para mim, assim, tenha. Né? E outra sugestão que eu sempre dei, não vai fazer dentro de casa porque as agências médias e pequenas, porque não vale nem a pena. Você não tem a capacidade de ter uma pessoa que vai atualizar esse negócio. Eu já trabalhei com tecnologia, fui um colaborador e tive um negócio de tecnologia de educação há um pouco tempo atrás. Então, a gente teve um erro gigante no negócio que foi tentar montar o nosso próprio EAD. Não faz sentido, cara. A tecnologia é muito recurso e muita agilidade, muita capilaridade. E quando você está com o negócio pronto, roda. Hoje a startup, que é um negócio novo, que mudou o conceito agora, startup, de alguém aportar investimento. Mas custa caro, Ezequiel. Custa caro pra caramba. Custa caro. E outra coisa que as pessoas também não avaliam, lógico, né? Tá falando aqui alguém da área de consultoria, mas o que a gente começa a estudar? As startups são ainda hoje, né, um grande vento de crescimento do país. Só que ninguém também tem a hombridade de falar sobre estatística, né? Se você falar o seguinte, quantas startups abrem no Brasil por dia e quantas fecham? Bicho, de cada 10 que abrem, 9 fecham. Uma, porque tem um diferencial, porque trabalhou com gente competente. Então, assim, não é só abrir negócio, não é só abrir startup. Com certeza. É ter negócio que faça uma diferença. Então, para mim, assim, você tem que procurar fazer uma diferença gigante. Primeiro, resolver seus gargalos. Se você já conseguir resolver os seus 5, 6 gargalos, você já tem uma empresa melhor de dentro para fora. E aí depois você vai buscar mercado. Sem resolver gargalos, você está só aumentando o seu problema, né? Resolvendo esses problemas, ele vai investir nos ativos dele. Isso. E o que você acha? Qual é o que ele deve focar nos ativos, no próximo ativo dele? Eu entendi. Pessoas, finanças, precificação e também a relação com os clientes. Só para pegar isso aí. Eu vi muito o seguinte, muitas agências, tá, de vários tamanhos. Não, meu cliente é importante, mas eu vi muito poucas com projeto de gestão e comunicação com o cliente. Eu vi muita gente comprando tecnologia e pouca gente trabalhando, por exemplo, o CRM. CRM não é tecnologia, CRM é um conceito. Customer Relation Management. É a gestão do relacionamento com o meu cliente. Isso não tem nada a ver com tecnologia. A tecnologia é uma ponta pequena. Relação com o cliente é o que você fazia, Zé, a vida inteira. Do seu jeito, do seu modo. E hoje você é um cara conhecido até hoje, porque você estava ali, ó, toda quinzena com um, Como é que eu me relaciono com esse cara? E o que a gente vê muito é,
A gente não tem poucas empresas têm uma estrutura consistente, constante, continuada. Eu falo muito assim, relacionamento com cliente é a mesma coisa que relacionamento com gente. Não é intensidade, é consistência. Por que os relacionamentos acabam? Porque eu vou uma vez na vida fazer um jantar com a minha esposa e eu não esqueço o resto da vida o casamento. É assim com o cliente. Eu vou lá e fiz uma super visita, fiz o cara ficar feliz da vida, nunca mais eu fui. Hoje mudou muito a relação com o cliente. Então você tem que ter um planejamento para atender esse cliente. Não precisa mais ter visita nele presencial, mas tem que ter gestão de conta, que pode ser de várias formas. Então, assim, tem que trabalhar um plano para o cliente. Quais são os indicadores? Você fez planejamento estratégico, por exemplo, se você é uma TMC, você fez planejamento estratégico de viagem junto com o seu cliente? Se não, você deveria fazer isso, porque quais são os indicadores dele? Como é que eu jogo os meus para ele? Então, cliente, finanças, precificação e gente. Legal. E aí? Sim, você estava falando sobre o ativo, né? Então, quais são os ativos, ou qual você acha que ele deve apostar bastante para o ano que vem, já que, poxa, de repente ele fala assim, puta, vai na tecnologia, ou vai no seu time. Que ativo você recomenda? Bom, para mim, na minha opinião, o principal ativo de todos os negócios é gente. Então, porque se você não tem uma pessoa que é bem recrutada, se você não tem uma pessoa que é bem trabalhada naquela imersão, se você não tem uma pessoa que é bem recebida, se não tem uma pessoa que é bem liderada, provavelmente ela vai ter erros porque não entendeu a sua empresa, erros porque está se sentindo longe de casa, ou seja, ele não se engajou, e aí isso vai apanhar no processo com o cliente, no processo da operação, no processo financeiro, não interessa onde ele vá. Onde ele estiver, ele vai dar problema. E aí, geralmente, a gente faz o mais fácil, demite. Cara, você concorda com essa frase que eu escuto bastante, principalmente no mercado do turismo? Contrata-se muito rápido e demora-se muito para mandar embora? Sim. Olha, é fato. Ah, fica aí. Não, vai dar um jeito, conserta, treina. É que talvez também ele está no papel errado, na função errada. Havia gente boa, que não era tão boa assim, mas em outra área teve um bom desempenho. Sim. Não, eu vou pegar esse que nosso amigo Alexandre falou e dividir ele em duas coisas que eu vejo muito. Existe sim, esse modelo eu até falo, né? Quando eu falo muito para meus clientes, falo assim, olha, quando você demite alguém e depois você fala assim, cara, devia ter demitido esse cara pelo menos uns 6 meses. A maioria de quem demite depois de um tempo, que é aquela relação danosa, devia ter demitido esse cara há muito tempo. Eu falo o seguinte, as pessoas são contratadas ainda no turismo, pela sua capacidade técnica e são demitidas pelo comportamento. Boa. Então, isso é fato. De um CEO a um sócio e a um júnior, tá certo? Sempre. É o comportamento que faz a diferença. Porque a parte técnica, hoje em dia, a tecnologia está substituindo e a gente está mudando. Mas eu quero voltar um pouco antes. Eu vejo o seguinte, as empresas, por que o maior ativo é a gente? Por quê? Eu cansei de ver empresas que contratam as pessoas de uma forma equivocada, principalmente agora na pandemia, na volta. Contrata com pressa porque o cliente está batendo na porta, voltou a comprar, volume voltou, contrata com pressa. Aí fala assim, a nossa empresa é assim, passa nem uma manhã direito, passa a manhã atendendo o telefone para treinar alguém, ou faz aquele modelo do chama o padrinho, que geralmente é um consultor sênior, que está cheio de coisa, senta lá e fala assim, vê só, cara, entendeu tudo aí? Pera aí um minutinho que eu vou atender um cliente. Aí o cara fica do lado assim. Aí ele é jogado para uma operação, o cara começa a tremer, bicho, tremer na base. É inevitável que eu vou errar. Eu venho um líder sem tempo, sem preparo. Lá em cima eu falo assim, existem 2 tipos de líder, líder álcool e líder água. Líder álcool é aquele que no fogo baixo bota álcool. O que vai acontecer? Bem, líder água é o cara que abafa o fogo. A maioria do líder do turismo é líder álcool. Aí o cara pega um profissional desse, joga álcool e bem, sobe. É inevitável. Aí esse cara é incompetente. Quem é incompetente? Quem é incompetente? Não, mas nós temos 3 meses para tirar esse cara. Não era melhor trabalhar esse cara num processo de onboard, numa entrada organizada? Ah, mas eu não tenho tempo para contratar. Meu irmão, o cara precisa de pelo menos uma semana. Eu fui um colaborador da Varig, com muita honra eu digo isso. Uma semana dá? Uma semana? Não, no mínimo. Olha, nem isso não dá. Meu exemplo de... No mínimo, você tem que fazer um processo de entrada. Tem que entender a empresa, tem que entender os processos, tem que entender os sistemas, tem que entender a carteira de clientes, tem que conhecer as pessoas, tem que passar em várias cadeiras, tem que ir para uma zona que eu falo de intermédio, né, de transição, a depois entrar no front. Eu fui um colaborador da Varig que eu tive 5 cargos dentro de 10 anos. Todos os cargos eu passava 30 dias
E não era em Recife, não, era em São Paulo. Olha isso. 30 dias. Eu ali, entrei para trabalhar no setor de cargas. Quando eu entrei, o cara falou assim, se organiza que tu vai viajar e vai passar 30 dias. Quando eu voltei, 30 dias depois, eu era o profissional que mais sabia da atualização dos processos da tecnologia e do processo de carga lá dentro. Nem os meus colegas não sabiam. Show. Aí foi assim, em todos os carros que eu passei. Eu tive treinamento de etiqueta quando eu fui para a área comercial com Glória Calil, que ela era a consultora da época. bacana. Eu aprendia como comer, como andar, como comportar, como botar um paletó, como tirar um paletó, coisa que até hoje. Então assim, então assim, eles investiam, por isso que tinham gente a vida inteira, né? Tinham gente que até hoje trabalha. Então, hoje eu vejo muito problema da empresa falar o seguinte, cara, as pessoas não passam muito tempo aqui, mas você parou para olhar para elas? Quanto você parou? Isso é uma coisa que o empreendedor, naquela primeira pergunta, tem que entender. Eu preciso ter mais calma e mais continuidade para preparar um colaborador novo, senão ele vai embora realmente. E aí, bicho, é o RH que perdeu tempo, é o cliente que ficou chateado, ó, seu Ezequiel vai te atender, o cara achou, contratamos tal. Primeira semana ele deixa o cara numa saia justa. Aí manda trocar e assim vai, né? Mas isso não é só no turismo não, tá, gente? Eu trabalho em outros segmentos, é assim também. As pessoas querem botar as pessoas, querem ensinar elas através de um computador e achar que eles também vão ser um computador para aprender. Não vai acontecer isso. É gente. Claro, né? Ficou muito claríssimo. Uma ativa é gente. Investa nas pessoas. Eu acho que eles vão te ajudar. O fundador da Rede Merit, ele falava assim, eu treino, eu cuido dos meus colaboradores para eles tratarem meus clientes muito bem. E aí dificilmente eu vou perder os clientes. Esse é o ponto, até hoje. Isso aí é muito antigo. Na sua visão, o planejamento de uma empresa grande, média e pequena se equivale? Bom, essa é uma pergunta muito boa. Vou te... É o cara, pô. É o cara. Então, quando a gente fica fazendo essas perguntas, a gente está pensando. Né, sabe? Bom, eu vou colocar uma primeira frase que eu ouvi quando eu trabalhei numa empresa. Eu também, como eu falei, trabalhei numa empresa que não era turismo. Né? Eu trabalhei na DirecTV, que hoje é Sky. E eu me lembro, na época que eu tive a honra de ir para uma convenção, onde estava o presidente da DirecTV Sky, que era o Rupert Murdoch, que é aquele super empresário da Fox. E ele falou uma frase, isso faz 22 anos, que ela é extremamente atual. Não é o grande que vai derrotar o pequeno, e sim o rápido que vai derrotar o lento. O rápido que vai derrotar o lento. Não o grande derrotando o pequeno, o rápido derrotando o lento. Faz 22 anos e essa é a frase mais atual que eu vejo no mercado corporativo, principalmente no turismo de agenciamento. Então, primeira coisa que eu vejo, uma empresa hoje, pequena, média e grande, ela tem que ser rápida. Rápida para poder estar atualizada nas mudanças, que todo dia a gente tem mudança. Estão acontecendo. Né? Ela tem que ser rápida em tomar decisão. Isso é uma dificuldade gigante. E eu vejo muito empreendedor, empresário que solitariamente toma decisão. Tomar decisão é um negócio muito difícil. Então, para mim, um planejamento, do ponto de vista de metodologia, ele é muito similar. O cara tem que entender por que se faz um planejamento estratégico. Primeiro, revisitar as estratégias do passado para ver se elas ainda são válidas. Segundo, olhar da porta para fora. O que eu tenho de oportunidade e ameaça? O turismo tem muita oportunidade de ameaça para o ano que vem. Então, a partir da oportunidade de ameaça, o que eu tenho de força e fraqueza? Né? Então, primeiro é para entender o seguinte, o que eu fiz ano passado, o que valeu? E o que eu tenho que jogar fora e fazer? Depois ele tem que ter um planejamento para poder o seguinte, eu tenho que construir indicadores, porque se eu não tenho indicadores no meu negócio, eu não sei onde chegar. Então é igual o cara vai à deriva. Isso. Não, para onde é que eu vou? Não sei, vai morrer na cachoeira, com certeza. Não sei como é que eu vou chegar no outro lado do rio, vou morrer na cachoeira. Então, indicadores estratégicos ele tem que ter isso, o planejamento tem que ter isso. Depois você tem que ter um processo que engaje o seu time, seja de uma pessoa, seja de 200 pessoas, seja de 1000 pessoas. Como é que não dá mais para fazer planejamento estratégico da cadeira da diretoria? Né? Ou aquele rabisco lá com um amigo. Não. Planejamento estratégico tem que ser um processo estruturado. Tem que ter. E outra coisa, você tem que construir as suas visões, as suas metas e os seus planos de ação. Eu falo muito o seguinte, que hoje você tem que ter pelo menos 5 planos de ação completamente complementares. Então, um plano de finanças, um plano de marketing, um plano de vendas, que são coisas diferentes, né? Você tem que ter um plano de pessoas, tem que ter um plano financeiro, tem que ter um plano tecnológico, um plano de operações, um plano de clientes. Então já vão com 8 planos que você tem que fazer para que esses caras façam a conversão para o seu negócio. Então, uma empresa pequena, ela tem operação, ela tem pessoas, ela tem cliente, ela tem finança. Então, o método, até o que a gente aplica, é muito similar. Só que
o tamanho do impacto de um negócio grande, isso muda. Então, por exemplo, você pega uma empresa, como já fiz muitas vezes, e esse ano a gente já fez também, planejamento de empresa que tem 500 pessoas, 200 pessoas, ele tem que construir um time para fazer o planejamento estratégico. E esse time, na minha visão, tem que ser dividido em duas pontas. O board da empresa, né, diretoria, sócios, gestores, mas ele tem que puxar também gente da operação, ele tem que ouvir, ele tem que usar escutas estratégicas, porque quem está na ponta também tem uma visão importante. Então ele precisa ter essa relação. E depois que ele monta um bom planejamento, ele tem que transferir isso para as pessoas que estão no negócio inteiro. Sim. Então ele tem que fazer as reuniões, ele tem que apresentar para que as pessoas possam entender o que vai acontecer, como eles se encaixam, como eles pertencem àquilo. O papel dele naquele projeto. Exatamente. E uma última coisa, isso eu acho muito importante, desde a época, né, lá de trás, né, Salomão já dizia que ele acreditava muito em conselheiros, né, pessoas que ajudavam a olhar para o futuro. Eu acho muito importante isso, seja consultor, seja um amigo, seja um parceiro, seja pessoas do trade. É importante que também venham pessoas de fora que não conhecem a empresa, não têm emoção com a empresa, são imparciais para falar, ó... Sem emoção. Sem emoção. Cara, eu estou olhando isso aqui, eu acho que isso aqui não está legal não, a minha sugestão é essa. Então, ter conselheiros, sejam profissionalizados, sejam não, é muito estratégico para a empresa. Então, para mim, a metodologia não difere, o que difere é a forma de implementar um planejamento estratégico. Tem um ponto aí, vamos descer um pouquinho mais essa grade aí, uma agência que tem, de 5 a 10 colaboradores. O dono, o sócio e colaborador financeiro, operacional e vendas. É muito comum, isso eu percebo, é muito comum misturar orçamentos. Muito, ixi. Aí lascou isso aqui. Aí já, mas é a maioria. Mas é a maioria aí você do voltou várias mercado. casas lá para a maioria. 20 mil estão aí. É verdade. Voltou várias casas. Não, que pega... Não, vamos lá. Veja, eu trabalhei com todo o tamanho de agência, tá certo? Trabalhei com agência que nem existia ainda, a gente fazia o plano de negócio para o cara montar uma agência. Trabalhei com empresas que tinham 3 pessoas, trabalhei com empresas que tinham 2 mil. E, de novo, o método é parecido. Só que a gente precisa entender o seguinte, por exemplo, um caso desse acontece demais. Né? Acontece demais. Um dos maiores gargalos que eu acredito que o ano que vem também tem que ser resolvido nas pequenas agências, como assim nos pequenos negócios, é essa fusão equivocada das finanças pessoais com as finanças empresariais, tá certo? Então o cara, ele olha assim, cara, eu tenho que fazer meu negócio para bancar o pão, o leite, a escola dos meninos, então o cartão é pago por dentro. Isso é um problema gigante, porque a empresa não tem recurso para pagar, por exemplo, 5, 10 mil, 15, não sei qual é o tamanho da fome que a pessoa tem do outro lado, e aí a empresa só pode pagar 5 mil. Se ele fosse um cara que fosse contratar um gestor, ele pagaria só 5 mil, só que ele retira 10 mil. E essa falta desses 5 ao longo do ano, isso já perfaz aí praticamente 60, 100 mil reais. Esse dinheiro vai faltar. Uma hora vai e lá na frente, ou ele vai bancar isso, ou ele vai tirar de um patrimônio dele e vai buscar em banco. Quando você começa a captar dinheiro em banco, por conta desse modelo, e só que o problema disso maior, para mim, é o mindset, é o que está na cabeça do dono. Aquele meu negócio é para me sustentar. Negócio não é para sustentar. Negócio é para que ele se autossustente, a hora que o negócio dá o lucro, aí você tira o seu sustento. A gente acaba vendo muita empresa, até hoje, cara, muita empresa, em todos os segmentos, tá? Mas eu quero abrir empresa, eu quero saber exatamente quanto é que eu vou tirar. Nada, irmão. O negócio começa do zero. Se você quiser, você pode tirar 10 mil. Eu quero tirar 10 mil, tá bom. Você vai ter que botar um capital de giro de pelo menos uns 300 mil. Para os seus 10 mil estar dentro desse capital de giro. Então, eu estava fazendo um planejamento de negócio para uma empresa e a empresária, né, queria abrir um negócio gigante, de outro segmento. Quero fazer isso, fazer aquilo outro. Quando eu fiz o plano de viabilidade financeira, ela falou, puta, não quero não, mais não. Eu falei, tu vai ter que investir tanto, só de capital de giro é tanto. Não tem, então não abra, porque vai quebrar. Então, voltando à pergunta do Ezequiel, as finanças são um ponto muito complicado, entendeu, para as agências pequenas. A outra coisa também é a mão de obra. Por quê? Ele começa a ter uma relação hoje, muito assim, pouco profissional. Então ele traz aquele consultor, ele traz aquele cara muito familiar. E a outra relação que eu vejo muita complicação, que eu já trabalhei muitas vezes, é a societária. Eu me especializei, principalmente em agência, a trabalhar a visão societária. Já trabalhei de muitas fusões, separações,
A gente tem até um método bem interessante para quando a gente trabalha com sociedades que vão se montar e que vão se reorganizar, são os 4V. Eu falo que, no mínimo uma vez a cada semestre, o sócio tem que falar sobre os seus 4V. Visões, valores, vontades e velocidades. Elas têm que ser similares. Porque se você quer uma Ferrari e ele quer um Fusca, essa sociedade vai morrer nos valores. Tô errado, não? Matou. Eu já vi isso. Né? Aí você fala assim, eu tô com uma velocidade de leão. Eu quero qualidade de vida. Meu irmão, vocês vão se bater, bicho. E aí o negócio vai morrer lá na frente. Porque quando o sócio para, é aquela história. Eu já tive isso em relação à sociedade também. É aquela história. Se você não faz esse acordo constante, o que acontece? Briguei com você é meu sócio, briguei contigo. Eu passei meses sem falar contigo. E a empresa vai ferindo. Sim. A gente vai se relacionar. Mas a coisa profunda, eu não vou desgastar com ele, porra, eu gosto desse cara, é meu sócio, meu parceiro. Assim. E o negócio tá ali, ó, o pingo. É o pingo, sabe assim, o pingo. A água vai transbordar ou vai matar a empresa ou vai matar a sociedade. Então, as agências pequenas têm realmente um trabalho grande. Quando tá dando dinheiro, isso eu conheço de corte salteado, já vi beijos. Tô vendo aqui na minha mente que algumas empresas. O que acontece? Não fala. Não fala, mas assim, o que acontece? Enquanto tá dando lucro, um carrega o outro nas costas. Faz vista grossa. É verdade. Vai se suportando. O problema, na verdade, quando começa a faltar. Money, grana. É verdade, é verdade. Aí que vem o Javu, entendeu? Vem. Não, e isso é inevitável. Toda empresa no mundo, ela vive o S, né? Então ela está aqui, ela tem a barriguinha que desce, ela tem a que sobe, ela tem a que desce, ela tem a que sobe, todo mundo. Qual é o segredo de quem tem longevidade? É que essa barriguinha que sobe tem um limite também para que ela não desça muito rápido. Então ela tem que manter isso aqui. Então é inevitável que o negócio vai cair. Seja por competência, por incompetência, seja por falta de visão, porque os sócios endoidaram o negócio e começaram a retirar o que não podia. Sem dúvida. E é verdade, quando está todo mundo bem, eu falo muito assim, e as agências apanharam muito nisso ainda, né? Ainda apanham. Quando eles estão com o processo de dinheiro rodando muito rápido, numa agência de viagem, pensa o seguinte comigo, você tem 100% de um dinheiro que você recebe. 90% é do fornecedor, perfeito. 10% é da agência. Para você sobrar 1% de lucro, 2%, ok? Estourando. Essa conta eu faço 500 mil vezes e não muda. Só que esses 90%, quando ele é faturado, ele... sabe assim, ele alaga. E a pessoa vê 200 mil, 300 mil, 1 milhão, 2 milhões, nossa, e o dinheiro vai rondando. Não, porque eu tenho prazo, que eu tenho isso, que aquilo, e vai. Só que as impurezas todas da incompetência financeira, operacional, as impurezas, porque o gargalo, o tubo é desse tamanho, tubo é desse tamanho, né? Quando você tinha uma margem grande no passado e quando você tem muito dinheiro sobrando. Quando esse dinheiro vai se apertando ou quando a margem vai diminuindo, ele fica desse tamanhozinho. Aí não passa mais nada. Aí é quando o gargalo falou. Aí o cara quer continuar passando um quadrado numa bola, não vai passar. E aí começa a gritar. Essa empresa está pequena para todo mundo, você não sei o quê. Aí sempre tem um melhor do que o outro na sociedade. Um cara mais organizado, outro menos organizado. E aí começa, mas eu estou precisando de dinheiro, não estou conseguindo pagar as contas. Mas, bicho, a gente não pode tirar dinheiro. A gente está precisando investir, a gente está pagando banco, espera. Cara, mas se eu não fizer isso... E aí começa o desentendimento. Já viu isso alguma vez na vida, senhor? Várias vezes, cara. Isso é comum, é muito comum. É muito comum. Eu vou dizer o seguinte, olha, as empresas que tiveram longevidade, elas são aquelas que conseguiram, nos sócios, colocar um modelo de profissionalização continuada, ou seja, a visão dessa profissionalização. Que é aquela história de que o cara tem que entender o seguinte, essa empresa ela tem que primeiro viver, para eu depois viver. Porque se você não conseguir fazer isso, é melhor você ser empregado. Falou tudo. Entendeu? Aí você vai trabalhar como empregado, que tem risco também. Mas o pico aí não é a transição? O pico é a transição. Chega uma hora que você não quer mais acelerar. Você já tá exatamente. Cansado, né? E eu não vejo nenhum problema com isso. Olha, as empresas que eu admiro muito são aquelas que crescem 20 anos, 20%. Eu me preocupo com aquelas que cresci 400% no ano. Opa. Meu irmão, isso aí... porque o risco é gigante, né? É um elefante tentando correr. Vai cair. E não é brincadeira isso. Então, a gente precisa... Todos esses caras que tiveram problemas no turismo tentaram ser grandes elefantes. E o elefante, ele é muito robusto, mas ele é muito lento. Pra manobrar, e o mercado não perdoa mais os que não são lentos. Cara, Lúcio, Ezequiel, até voltamos de viagem esse final de semana e conversamos com várias pessoas, estávamos na Festures e acho que o bate-papo lá foi, em vários momentos, surgiu esse assunto. Como é que você vê o mercado para 2023? Tá.
Como é que você vê o ano 2023 para o empreendedor, para Sim, de viagem? sim. Boa. Eu vou perguntei para várias pessoas. lógico, não, isso é muito importante. Eu fiz um Eu filtro vou lá. fazer a resposta em cima de um método que eu gosto muito, Isso aí. que é aquela análise do SWOT, né? Ou seja, então, olhando da porta para fora, o macroambiente, tá certo? Então, oportunidades e ameaças. Eu vejo muitas oportunidades. Por exemplo, eu acredito que a demanda ela vai continuar crescendo, Também acho. tá certo? Por quê? A internacionalização do processo voltou a abrir. A gente está tendo, as pessoas estão, mesmo ainda, com problemas de caixa, né? Foi muito custo e tal, nem está todo mundo bem, mas tem muita gente que estava com a necessidade de viajar represada. Então eu vejo o seguinte, vai ter a demanda, para mim a demanda vai ser 22 para cima, de 22 vai ser maior. Na minha visão, como tem acontecido no mundo, o lazer vai ser 60-40 contra o corporativo e eventos. Vai ter mais gente vendendo, voando. É inverso. Como já foi depois da pandemia, como foi agora em 2022. Isso gera uma tendência desde 2017. As grandes consultorias internacionais já tinham dito, né, que isso ia acontecer. Então, do ponto de vista da demanda, eu vejo oportunidade de 23 ser com mais demanda do que 22, se eu vejo. Ameaça, né? Opa. Ameaça. Eu vejo uma transição de governo política, do ponto de vista, que vai trabalhar com a questão econômica, que vai ter impacto. Claro, sim. Lógico, a gente não sabe, né? Vai ter essa mudança. O primeiro ano sempre de um novo governo é um ano que tem uma relação de orçamento, eu estou herdando o passado, tal, e aí tem ali o primeiro semestre, às vezes, é só para entender, o segundo semestre e tal. Então, assim, sempre o meio do primeiro ano até o final do segundo ano, aí começa a melhorar. Né? A gente não sabe o que vem. Claro. A gente sabe que algumas coisas vão melhorar, outras vão piorar, é normal. O que a gente não pode é esperar pelo governo para dar resultado no negócio. Então, eu vejo que a política e a economia vão se degladiar ali, a gente não sabe para onde vai, então as empresas precisam, aí vou fazer a analogia das forças e fraquezas como se fosse o mercado, né? Para baixo. Ok. O mercado tem que estar preparado do ponto de vista de finanças. Quem tem caixa vai correr mais rápido. Porque quem tem caixa vai pegar os maiores eventos, quem tem caixa vai conseguir bancar os maiores grupos e vai conseguir negociar direto no lazer e vai ganhar mais margem, vai sair um pouco da intermediação que existe. Quem tem caixa vai poder investir em tecnologia para poder trabalhar melhor. Quem tem caixa vai poder contratar os melhores colaboradores. Quem tem caixa vai poder entender uma relação saudável, se for o caso, de precificação, que eu não ganho agora, eu ganho depois. Quem tem caixa vai poder exatamente ter sobra para poder investir na hora que está todo mundo morto, por exemplo. Vai acontecer muito isso. Transição de contas, né? E aí pega uma agência outra com problemas e tal. Quem tem caixa vai poder realmente chegar junto. Então, para mim, primeiro assim, quem fez um bom plano financeiro vai sobreviver bem, melhor. Quem for muito rápido nas suas estratégias, né? Quem tiver melhor na sua comunicação, eu vejo hoje uma guerra gigante de comunicação. E eu falo que toda empresa sofre do negócio chamado 2C. Problema de comunicação, problema de continuidade. Ou ele não se comunica e fala todo dia errado, ou ele fala uma vez só no ano bem e não fala mais nunca. Então, mas existe sempre em empresa isso. Então, a comunicação vai ser muito eficiente, usar todos os canais de comunicação. Quem for melhor em comunicação. E aquela história que eu falo para você, quem for muito melhor com pessoas vai se dar bem. A gente vê empresas que estão crescendo no agenciamento, são aquelas que têm o melhor plano de pessoas, que conseguem engajar mais. Então, eu vejo o mercado maior. Aí, pegando alguns pontos, vejo um mercado com mais concorrência. Eu vejo um mercado que as agências tradicionais, elas têm que se reinventar no multicanal para não tomar pressão das travel techs. Isso. Vejo, talvez não em 2023, mas vejo as travel techs virando TM6, do ponto de vista assim de tem que descer e operar no chão. Não adianta só dizer que é travel tech, porque está atendendo pelo telefonezinho. Porque o cliente precisa disso. Então, eu vejo aí um mix dessas duas pontas e isso vai gerar concorrência maior. Vejo uma globalização que vem, né, que isso sempre veio. Isso vai ser forte. E por último também, que é uma demanda do consumidor. Eu falo muito assim, o agenciador, né, o agenciamento tem que entender que tem um cara que é maior do que qualquer coisa, é maior do que a companhia aérea, é maior do que tudo, é o consumidor. Esse cara não aceita mais também
ser atendido por um único canal, tá certo? Ele quer comprar a viagem de negócio dele com um parceiro que é bom, ele quer comprar a milha dele onde ele quiser, velho. Então, e ele é o dono do negócio. Então, eu vejo muito que a gente vai ter a ponta puxando direto. Os hotéis vão continuar puxando o cliente direto. A companhia aérea vai continuar puxando e a agência tem que ser inteligente para olhar para o cliente. Eu falo sempre o seguinte, o agente de viagem hoje, pequeno, médio, grande, gigante, ele é um cara que o grande negócio dele é atender cliente. O primeiro que ele tem que vender é o serviço dele. Isso. Ele não tem que vender bilhete aéreo, ele tem que vender serviço, ele não tem que vender hotel, ele tem que vender o serviço dele, que é a consultoria, que é a gestão, que é a operação, que é aquela história de levar as pessoas. Né? E eu não estou nem falando só no corporativo, o lazer, eu falo sempre que a agência de lazer que trabalha com grupo não vai morrer nunca, só quando o cara não quiser mais trabalhar. Porque imagina um grupo que vai para Israel. Lá vão ter. Cara, sozinho, velho. Olha, eu tô com minhas filhas, uma com 16 e outra com 18. E até hoje, eu duvido qualquer um de nós aqui deixar 50 filhos pegar um avião sozinho e ir pra Disney fazer Orlando, que hoje é básico. Quem vai deixar? Quem vai deixar? Vai levar para uma agência, cara. Sim. Em menor escala, porque Com mudou certeza. a vontade do consumidor, mas ainda é importante para levar um grupo para Terra Santa, para levar um grupo para Turquia, Gramado, Turquia, Turquia, lugares Egito. que são complexos. Esse cara é especialista, mas ele precisa ser especialista. Todo o Oriente Médio. E ele tem que voltar a entender que ele é importante para a pessoa. Então eu falo o seguinte, dou uma coisa, o agente que não entender que ele é um agente de serviço e de solução, e o agente que não entender que ele é um agente de gente, ele vai estar fora do negócio ano que vem. Repete isso aí para a câmera lá. O agente de viagem que não entender que ele é um agente de solução e ele não entender que ele é um agente de gente, porque operar não faz mais sentido. Sensacional. Ô, senhor, na boa. Obrigado. Muita informação, cara. muito Obrigado por aceitar o convite. Eu que E no agradeço. nosso podcast que dá essa aula de conhecimento, né, do negócio, visão de futuro, gestão, processo. Sensacional. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma honra gigante. Cara, Contem comigo. Você aqui é... Porque a gente faz o que a gente ama, é bom demais, né? Quando a gente faz o que a gente Pô, ama, claro. cara, é fácil falar aqui, né? Sensacional. Obrigado pelo espaço aí. Até a próxima Olha, vez. Isso Aí. aqui é um... Continuem esse negócio, não parem com esse negócio, meu irmão. O que Tá isso certo. faz Isso aqui- é importante pro turismo. Isso aqui é Muito obrigado. É o nosso mínimo aqui do nosso canal. Eita, que prazer danado, ó. A Obrigado. lembrancinha, né, de Nosso coração. hub, né? Nosso Ah, o hub. Agora vamos usar como hub agora. O portal é pequeno e o hub é grande. O hub é grande, Vocês já é isso são aí. hub. É isso mesmo. Obrigado, Obrigado, Lúcio. obrigado. Foi um Muito prazer valeu. grande. Obrigado Obrigado. pela sua presença. Obrigado, pessoal. Obrigado.